igreja Zoe, todos prontos para coração pela casa? Deixa eu falar isso para você. Quem sabe você entrou depois que nós fizemos o último coração pela casa, mas na nossa casa, na nossa igreja, nós fazemos isso uma vez por ano. E com esse investimento, com a generosidade da nossa igreja, nós conseguimos avançar para novos projetos, para novas coisas. Nós gostamos de pensar e acreditamos que nós temos a provisão que Deus precisa para tornar real a sua visão para a nossa igreja e através de nós. Sabe, foi através da oferta Coração pela Casa que hoje você está sentado onde você está. Um bando de loucos por Jesus, generosos, fizeram o impossível com esse prédio. E se você veio no último domingo, você viu como é, foi no último domingo que eu mostrei um pouco como é que era esse prédio. E eu tô ansioso para mostrar para vocês o que nós vamos fazer em 2026 como igreja. Amém? Vocês não estão preparados para isso? Será que nós podemos agradecer a nossa equipe de louvor que faz um trabalho incrível como sempre? Amém! Muito obrigado. Muito bem, nós estamos no meio dessa coleção de mensagens que nós estamos chamando de Construtores do Reino. Construtores do Reino, sabe, esse é um título que, quando o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa coleção que nós estamos falando, Ele colocou primeiro como algo sobre nós enquanto cristãos, porque se nós lermos a Bíblia e lermos o Evangelho, nós vamos entender que Jesus nunca quis ter seguidores. Você sabia disso? Jesus nunca desejou seguidores. Antes de Jesus subir aos céus, Ele deixa uma ordem aos discípulos e Ele diz: vão por todo mundo fazendo meus discípulos. Façam discípulos. Discípulo é diferente de seguidor. Deixa eu te falar, cada um de nós que estamos aqui, com exceção do Gui, temos Instagram, temos rede social. O Gui é antissocial, gente. Orem por ele, estendam a mão por ele, em nome de Jesus, abençoe o Senhor. Ok, e nas nossas redes sociais, nós temos lá em cima um número, e embaixo desse número está escrito seguidores, certo? Nós temos muitos seguidores, mas deixa eu te falar o que é um seguidor. Um seguidor é aquela pessoa que assiste a tua vida, mas não participa dela. Um seguidor é aquela pessoa que olha o teu café da manhã, mas não sente o gosto dele. É aquele que vê as tuas risadas com os teus filhos, mas não está rindo junto porque não está participando. Um seguidor é aquele que vê as tuas férias, ou vê você de pernas pro ar na praia, com um lindo coco e água de coco na mão, e ele pode achar lindo aquilo, ele assiste com os olhos, mas ele não sente o gosto da água de coco, ele não sente a areia nos pés, e não sente a brisa do mar. Um seguidor é aquele que também é seletivo nas coisas, que olha a respeito da sua vida, porque todos vocês sabem que aqueles que seguem, que nos seguem, eles escolhem qual story ele vai assistir, qual conteúdo nós colocamos que ele vai olhar. Tem alguns que interessam, tem outros que não interessam, mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus não veio à terra para deixar seguidores, Jesus veio à terra para deixar discípulos. Discípulo é aquele que dormia no mesmo lugar que dormia Jesus, é aquele que acordava com Jesus ao lado, é aquele que tomava o café da manhã junto com Jesus, é aquele que vivia os milagres junto com Jesus, é aquele que era usado para fazer milagres junto com Jesus. Isso é um discípulo. Então deixa eu te falar uma coisa, crente ou crenta que está aqui, Jesus te fez um discípulo e não um seguidor. E um seguidor é aquele que decide construir o reino de Deus na terra. E como benefício, no processo de construir o reino de Deus na terra, nós somos abençoados. Como processo de construir o reino de Deus na terra, nós recebemos o benefício de termos a nossa vida financeira abençoada, de termos a nossa família abençoada, de termos a nossa saúde abençoada, de termos os nossos negócios abençoados, os nossos relacionamentos abençoados, de recebermos bênçãos dos céus, mas como consequência de nos tornarmos discípulos que por sua vez são construtores do reino de Deus. Por isso, eu sou um construtor do reino de Deus. Alguém mais comigo? Ok. Muito bem, eu quero ler esse texto que está em João no capítulo 6, versículo 5 ao 14. Esse texto é um texto maravilhoso.
é um dos acontecimentos no ministério de Jesus, e talvez você já conheça essa história, mas se você não conhece, preste atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Lembrando que nessa época não entravam para as contagens oficiais mulheres e crianças. Estavam quase 5.000 homens, e em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui, porque a tua presença está aqui. Senhor, nós te pedimos, Espírito de Deus, que algo novo aconteça nos nossos corações. Te pedimos, Espírito Santo, que o nosso coração esteja pronto para ouvir da tua voz, para ouvir, Senhor Jesus, do teu chamado, e sabemos que sairemos daqui melhor do que entramos, em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém, amém e amém. Sabe, sempre há pessoas daquele tipo que amam dar presentes. Sabe aquelas pessoas que gostam de escolher o presente ideal para a pessoa certa? Quem é que gosta de dar presente aqui, gente? Quem é que gosta de escolher o presente e olhar para a cara da pessoa e dizer: ah, essa Mara deve gostar de óculos de oncinha com... Daqui eu estou vendo um óculos de oncinha, não sei porquê. E ela deve gostar dessa cor. Sabe, essas pessoas que amam escolher nos mínimos detalhes o presente ideal para a pessoa ideal, para que tudo seja perfeito. Eu definitivamente não sou essa pessoa. Eu não sou do tipo de pessoa que um tipo de presente faz uma grande diferença para mim. Deixa eu te falar, para mim simplesmente o fato de alguém se lembrar de mim... Gente, está escurecendo aqui, a impressão minha. Tá tudo certo, tá, fechou? Alguém se lembrar de mim é suficiente para mim. Eu amo quando as pessoas lembram de mim. Oh, Will, eu lembrei do seu aniversário, eu honro a tua vida. Isso é suficiente para mim. Eu amo ganhar presentes também, mas não é o que mais importa para mim. Mas sabe, quando pessoas que gostam de dar presente, gostam de gastar tempo escolhendo um presente, e aquelas que não gostam de gastar tempo escolhendo presente, qualquer um de nós sempre teve que fazer uma coisa na vida, que é escolher um presente. Você gostando ou não, isso faz parte da vida. Nós temos que dar presentes para as pessoas. Vamos a aniversários e escolhemos presentes para as pessoas. E alguns de nós sempre tem aquela dúvida: o que eu vou dar para essa pessoa? Gente, o que eu vou dar para o fulano de tal? O que eu vou dar para o Petros? Alguns de nós vão a aniversários e dizem: o que eu vou dar para o Petros? Esse camarada tem tudo na vida. O que esse cara precisa? Do que o Petros precisa? Ele tem absolutamente tudo. Vocês já passaram por essa sensação de dizer: gente, o que eu vou dar para essa pessoa? Do que essa pessoa precisa? Sabe, eu me peguei pensando nessa semana, que é mais ou menos aquilo que eu sinto às vezes, quando eu estou em conversas íntimas com Jesus, em conversas íntimas com Deus, e eu chego a um ponto de dizer: Senhor, o que o Senhor precisa? Do que mais o Senhor precisa de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor precisa? E esse é o título dessa mensagem: do que Deus precisa. Do que Deus precisa é uma pergunta. Deus, o que eu posso te dar? O Senhor tem absolutamente tudo. Você não sente isso às vezes? Deus, do que o Senhor precisa de mim? Deixa eu te falar essa história. Nesse momento que nós lemos, Jesus está no auge do seu ministério.
Multidões estão seguindo Jesus. São pessoas que estão famintas por cura, famintas por mudança de vida, famintas por liberdade, famintas por direção, famintas por esperança. Mas no meio de toda essa necessidade, Jesus faz essa pergunta esquisita. E a pergunta de Jesus é: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Que pergunta mais esquisita. Se você estivesse atrás de Jesus, seguindo Jesus, porque agora todos sabiam, e a fama dele é que ele fazia milagres, que ele curava pessoas, que ele reconstituía famílias, que ele trazia pessoas que estavam marginalizadas da sociedade da época para novamente dentro da sociedade. Se você estivesse seguindo Jesus, você não estava seguindo Jesus porque ele tinha pão e peixe para dar para você. Você estava seguindo Jesus porque ele fazia coisas que você não podia fazer, porque ele transformava a sua vida de um jeito que você não conseguia transformar. Mas a pergunta de Jesus, o que realmente ele coloca na cabeça é: onde eu vou comprar comida para toda essa gente? Eu sempre me perguntei, por que Jesus tem esse tipo de pergunta? Por que ele pergunta esse tipo de coisa? Será que ele não sabia o que ia acontecer? É claro que sabia. O texto que nós lemos diz exatamente isso. Depois que Jesus pergunta a Filipe, o texto diz: ele sabia exatamente o que ia acontecer, mas perguntou porque queria saber o que Filipe iria responder. Você já pensou se muitas coisas na sua vida Jesus está fazendo uma pausa, colocando em pausa algumas coisas e te fazendo perguntas esquisitas e aleatórias? E você fica pensando: o que está acontecendo? Talvez Jesus só queira saber como que você vai responder. Porque como nós respondemos a Jesus mostra o tanto que nós confiamos nele. A forma que nós respondemos ao chamado de Jesus normalmente fala do quanto nós confiamos em Jesus. E Jesus pergunta: onde nós vamos comprar isso? Ele já sabia a resposta, mas sabe de uma coisa? Jesus perguntou porque queria mostrar o que Deus podia fazer com o pouco que nós entregamos a Ele. E a verdade é essa. Às vezes Deus nos pergunta coisas como essa, coisas estranhas como essa, não é porque Ele precisa saber como resolver um problema na nossa vida, não é porque Ele precisa de uma ajuda ou de uma ideia para solucionar a nossa vida, para responder as nossas perguntas, não é porque Ele precisa de auxílio para nos tirar do caos, é simplesmente porque Ele quer nos mostrar o que Deus tem a capacidade de fazer com o pouco que nós lhe entregamos. E esse texto mostra isso. Não havia lugar para comprar comida, não havia resposta certa para aquela pergunta, não havia forma de acontecer, não tinha como alimentar aquela multidão. Gente, não tinha MPM, não tinha postos Ipiranga para comprar um pão de queijo e tomar um cafezinho. Não tinha coxa, não tinha onde comprar, não tinha mercado, não tinha nada por perto. Naquela época as pessoas costumavam levar uma pequena bolsa de couro ao lado, todos, durante o dia, com uma porção de alimentação diária. Era natural, porque os lugares eram longe, era distante. Então se você ia se deslocar, que fosse 1 quilômetro dali, 2 quilômetros dali, se você fosse andar junto com alguém, você levava a sua comida, a sua provisão com você mesmo, porque não tinha onde comprar. Mas ali havia alguém com fé e disposição suficiente, alguém sem nome, alguém sem título, alguém sem posição, mas com algo nas mãos e com o coração aberto para entregar. E é óbvio que eu estou falando desse menino. Esse menino tinha um pouquinho de comida, provavelmente a comida da sua ração diária, provavelmente a comida que, quem sabe, a sua mãe preparou e colocou numa bolsa e diz: olha, se você vai caminhar tanto, você precisa levar isso aqui. Ele tinha apenas isso, mas ele tinha algo nas mãos, fé e disposição e um coração aberto. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sempre faz coisas grandes com corações disponíveis. A Bíblia inteira conta histórias de pessoas que disseram sim, mesmo quando parecia pequeno demais, mesmo quando parecia improvável demais, mesmo quando parecia tarde demais. Pessoas que disseram sim no improvável, na falta de tempo, na falta de recurso, nas circunstâncias contrárias.
Talvez você conheça a história de duas irmãs chamadas Marta e Maria. Na verdade eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E você conhece a história de uma vez, quando seu irmão ficou doente e morreu. Jesus chegou atrasado 4 dias, atrasado pela ótica humana, porque elas mandaram um recado para Jesus, que era amigo deles, e disseram: Jesus, vem até a nossa casa, o teu amigo Lázaro está morrendo, ele está doente, mas se o Senhor vier, ele vai ficar bom. Nós sabemos, o Senhor já curou, nós já vimos o Senhor fazendo. Jesus demora 4 dias, e ele chega fora do tempo humano, ele chega tarde demais para a ótica humana. Vocês lembram o que acontece? As irmãs chegam diante de Jesus, e as duas, em momentos diferentes: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui no tempo certo, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para elas e diz: eu já não disse para vocês que se vocês crerem, verão a glória de Deus? Vocês não sabem que o irmão de vocês pode ressuscitar? E elas respondem: sim, nós sabemos que ele pode ressuscitar. Sempre tem um sim, por mais que não haja condição de dar o sim. Sabe, talvez essa seja a pergunta que você precisa responder para você mesmo hoje. Talvez seja a pergunta que você precisa responder para Deus hoje. Do que Deus precisa? Será que Ele precisa de mais talento? Será que Deus precisa de mais eloquência, mais estrutura? Ou será que Deus precisa de um simples e pequeno sim? Mas Will, que tipo de sim? Quantos sims eu tenho dado na minha vida e não vejo movimento de mudança? Quantos sims eu tenho dado em várias direções e não vejo que algo novo está acontecendo? Não vejo novos níveis na minha vida, não vejo novos horizontes, não vejo saída para a situação que eu estou. Mas deixa eu te falar uma coisa: o sim que muda a sua vida não muda pelo sim que você deu, mas muda para quem você deu o sim. É o objeto de obediência do sim que muda a nossa trajetória, e não o sim que nós damos, mas o objeto que recebe o sim, é quem está recebendo o sim. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o sim que nós temos que dar é o tipo de sim que muda a nossa vida. Você sabe, você leu o texto comigo, todos aqui somos todos inteligentes, e vimos e percebemos que o milagre não começou quando o pão foi multiplicado. O milagre foi antes, aconteceu com o sim do menino. Antes do pão se multiplicar nas mãos de Jesus, o menino precisou soltar aquilo que tinha nas suas próprias mãos. E esse é o problema conosco às vezes. Nós queremos resultados de Deus, queremos resultados nos nossos negócios, queremos resultados na nossa família, queremos respostas respondidas da parte de Deus, queremos que Ele diga sim para nós, mas queremos continuar segurando aquilo que temos nas mãos, dizendo: Senhor, eu só tenho isso, é só isso. Senhor, eu preciso que o Senhor multiplique essa garrafa de água, eu preciso de mais garrafas de água, pelo menos 100, para conseguir fazer aquilo que eu preciso. E Jesus está dizendo: sim, eu posso multiplicar, entrega o que você tem que eu multiplico. E a gente diz: não, eu quero a multiplicação, eu não vou largar nada, eu estou dizendo que eu preciso de mais e não de menos, e o Senhor está me pedindo para entregar alguma coisa. Sim, exatamente isso. O menino precisou entregar antes de ver o milagre da multiplicação. Sabe, esse é o retrato do Evangelho. O Evangelho sempre começa com uma entrega. O que hoje nós conhecemos como Evangelho, e a palavra Evangelho significa no original boas notícias, boas novas. É a boa nova de que não estamos mais debaixo do peso da lei, mas estamos agora libertos através da graça de Jesus, através do sacrifício dele. Esse é o peso agora. Mas esse é o retrato do Evangelho, isso que nos transformou, que transforma a nossa vida, o que transformou a humanidade. O sacrifício de Jesus começou com um sim. Quantos lembram o que acontece com Jesus, quando está prestes a começar todo o seu martírio e sofrimento, antes de ser preso?
Ele vai até o Getsemane, dobra os joelhos, leva discípulos com ele e diz: olha, nós precisamos orar, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, algo de muito ruim está prestes a acontecer, e vocês precisam estar preparados, vamos orar. E nessa oração, em um momento, Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que significa essa expressão? Eu não quero beber desse cálice, eu não quero beber dessa dor, eu não quero beber desse cálice cheio de dor e sofrimento, porque sim, Jesus foi 100% Deus, mas também 100% homem, porque apenas sendo 100% homem e 100% Deus, ele poderia não pecar e nos libertar. Ele disse: eu não quero sofrer, eu não quero dor, eu não quero chorar, eu não quero sentir os chicotes cortando as minhas costas, eu não quero. Mas Jesus termina a oração de outro jeito. Ele não termina a oração se agarrando à sua própria vida e dizendo: eu não quero, eu quero a multiplicação da minha graça, eu quero a multiplicação da paz, eu quero a multiplicação do amor em muitas pessoas, mas eu não quero soltar a minha vida. Ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. O evangelho que nos salvou começa com um sim. Sim. Pode ser que você tenha chego aqui hoje como aquele menino, carregando algo pequeno, achando, quem sabe, que você não tem tanto a oferecer assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus não está pedindo muito de você. Na verdade, Jesus está pedindo tudo. Jesus não nos pede muito, Ele pede tudo, absolutamente tudo. E tudo, às vezes, é só o pouco que você tem. Tudo, às vezes, é só aquilo que você acredita que é pouco. Muitos de nós olham e pensam: Senhor, a única coisa que eu tenho para te entregar nesse momento é dor e sofrimento, é angústia. Eu fui ferido, eu fui machucado, a única coisa que eu tenho são coisas ruins. Isso pode ser aquilo que Jesus precisa para multiplicar em coisas boas, em bênçãos da parte dele, em uma vida nova, em transformação. Senhor, a única coisa que eu estou sentindo no momento é dor e angústia, porque algo de ruim está para acontecer. É isso que Jesus precisa, do seu sim, da sua entrega, dizer: Senhor, é tudo o que eu tenho, é tudo o que eu sou, eu quero participar do teu milagre. Talvez o sim que você precisa dar hoje seja o sim para começar de novo, para tentar mais uma vez. Talvez seja o sim de perdoar alguém que tem sido difícil para ti. Talvez seja o sim para receber o perdão de Deus e aceitar que você é perdoado, não importa aquilo que você fez. Ou talvez seja o sim para voltar para os caminhos do Senhor, para voltar para a igreja, para voltar para a comunhão. Talvez seja o sim para Jesus entrar na tua vida e permitir pela primeira vez que Ele acesse o teu coração. Sabe, esse é o primeiro milagre. A nossa vida começa a mudar no instante em que soltamos aquilo que está nas nossas mãos e começamos a entregar aquilo que temos. Meu irmão, minha irmã, aquilo que você entrega, Jesus transforma, mas aquilo que você retém, apodrece nas tuas mãos. O sim que você precisa dar é o sim que nos torna parte e que te torna parte daquilo que Jesus está construindo. O tipo de sim que nós precisamos dar é aquilo que nos coloca dentro daquilo que Deus está construindo, porque sabe, Deus é construtor. Ele não parou quando construiu o universo e o planeta Terra. Ele não parou quando plantou o jardim do Éden. Ele não parou quando fez os animais. Ele não parou quando construiu as árvores, os oceanos. Ele não parou quando construiu o ser humano com as suas próprias mãos. Ele continua construindo o seu reino aqui na terra, algo que não tem fim, algo que é eterno, algo que levará muitos e muitos e muitos à salvação. Ele continua construindo. E o sim que nós precisamos dar é esse sim que nos torna parte daquilo que Deus está construindo. Eu faço uma pergunta para você, você responde internamente, com o conhecimento que você tem. Você acha que esse mesmo Jesus, que curava pessoas de doenças incuráveis, que fazia cego ver, fazia coxo andar, que trazia pessoas à margem da sociedade de volta, que acalmava a tempestade, que andava sobre o mar, você acha que esse Jesus não tinha condição de alimentar todas aquelas pessoas sozinho?
Você acha que ele não tinha condição de mandar a grama se transformar em algum tipo de comida? Você acha que ele não tinha condição de olhar para pedras e dizer, peguem nas pedras que elas vão se transformar em pão? É óbvio que ele tinha, é Deus. Mas Jesus escolheu usar o lanchinho de uma criança. Ele escolheu usar aquilo de pouco e insignificante que muitas vezes nós olhamos, não é suficiente nem para mim, o que dirá para essa multidão? Porque Deus não quer apenas nos abençoar, Deus quer nos incluir nos seus planos. E é isso que eu e você não entendemos às vezes. Nós queremos viver à margem dos planos de Deus, queremos os respingos dos planos de Deus, queremos as bênçãos de quem está vivendo os planos de Deus possa nos dar, mas não queremos estar incluídos nos planos de Deus, para a nossa cidade, para a nossa família, para o nosso bairro, para o nosso país, para a nossa nação. Deus deseja nos incluir. Sabe, aquele menino decidiu que ser parte daquilo que Jesus podia fazer era mais importante do que os planos que ele tinha com aquela comida quando saiu de casa. Às vezes eu me sinto como esse menino. Sabe quando você leva uma marmita para o trabalho? Sabe? É isso. E você olha e você tem planos com aquela comida, você preparou aquela costela 12 horas. Ou se você é vegetariano ou vegano, aquela abobrinha 30 segundos. Não, uma abobrinha demora para fazer. E você preparou aquela comida e você disse, nossa, hoje eu vou comer. E alguma coisa acontece no trabalho que você não tem como parar para comer, você precisa continuar, e você fica vendo como o Luciano fica olhando aquela marmita em cima da mesa, e é 4 da tarde nada, e é 5 da tarde nada, e os planos acabam, você perde aquilo, porque você não conseguiu com os seus planos. Eu fico imaginando esse menino olhando e disse, cara, eu prefiro fazer parte dos planos de Jesus do que usar os meus planos que eu tinha com essa comida. Às vezes eu e você precisamos dizer isso. Eu prefiro fazer parte dos planos de Jesus para abençoar a vida daquela família do que usar aquele recurso para a minha própria bênção. Eu prefiro fazer parte dos planos de Jesus do que dormir um pouco mais. Eu prefiro fazer parte dos planos de Jesus do que não ler a Bíblia. Eu prefiro fazer parte dos planos de Jesus do que não ter que abrir mão dessas coisas. Sabe, ao dar o sim para Jesus, esse menino não foi apenas alimentado junto com a multidão, mas esse menino ajudou a alimentar a multidão. E ele também não só alimentou uma multidão, como alimentou a fé e a generosidade de gerações e gerações e gerações depois dele. Um menino que tinha pouco, sem nome, sem reconhecimento, sem posição, mas que teve fé acompanhada até os dias de hoje. A sua fé é falada e comentada até os dias de hoje. Aqui estamos nós, 2000 e poucos anos depois, falando de um menino sem nome, sem prestígio, sem reconhecimento, que foi usado para alimentar uma multidão de 5.000 homens. Sabe, a generosidade dele virou provisão para os outros, virou provisão para nós. Deixa eu te dizer isso, Deus nunca desperdiça o que é entregue de coração inteiro. Deus nunca desperdiça aquilo que você entrega de coração inteiro. Quando nós dizemos sim àquilo que Deus está construindo, que é a igreja do Senhor, que é o reino, que são as pessoas, nós entramos num movimento que é maior do que nós. É como quando você serve em algo pequeno e Deus começa a te usar em algo gigante. É quando você decide amar pessoas difíceis e percebe que você está se tornando mais parecido com Jesus. É quando você diz sim para estar na casa, para ser igreja, e descobre que essa casa, essa igreja começou a te transformar, começou a te construir. É quando você diz sim para o servir, e o servir começa a te mudar a tua família, transformar os teus relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, o reino não é construído por gente perfeita, mas por gente presente. O reino de Deus nunca precisou de pessoas perfeitas, mas de pessoas que disseram sim para estar presente, quando outros disseram eu não quero, não conta comigo.
Deus não precisa da sua perfeição, não precisa da minha perfeição. Aquilo que Deus usa não é a nossa perfeição, mas a nossa disposição. Deus não precisa de pessoas de performance, Deus precisa de pessoas de presença. Pessoas que estão presentes na sua presença e pessoas que estão presentes na sua igreja. Deus usa pessoas que estão presentes. Uma vez me perguntaram, Will, que tipo de pessoa que Deus usa? Todos nós temos crises de identidade às vezes na nossa vida. E olhamos para pessoas que têm a nossa idade e já alcançaram coisas muito maiores do que nós. E ficamos olhando o que essa pessoa tem que eu não tenho. Como ela chegou aí e eu não cheguei ainda. O que é que falta, sabe? Às vezes a única coisa que falta é estarmos presentes. Porque o tipo de pessoa que Deus usa é o tipo de pessoa presente. É o tipo de pessoa que está, é aquela que Deus usa. O tipo de pessoa que Deus usa é aquele tipo de pessoa que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O tipo de pessoa que Deus usa é aquela pessoa que, apesar dos seus medos, da sua fragilidade, das suas circunstâncias, diz: Senhor, se o Senhor está dizendo, conta comigo. O tipo de pessoa que Deus usa é um Gideão, que estava com medo, estava sendo subjugado pelo povo inimigo, estava fazendo coisas escondidas para que os inimigos não viessem e acabassem com tudo, e um anjo do Senhor aparece e diz: Gideão, homem forte, valente, corajoso, o Senhor está contigo. Eu não sou esse tipo de gente, mas se o Senhor está dizendo, conta comigo. Eu vou ser general do que o Senhor mandar. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas eis-me aqui. O tipo de gente que Deus usa é um Moisés que não sabia falar, que deu N desculpas para Deus e dizer: eu não posso ser usado, eu não tenho a capacidade, eu não tenho as circunstâncias, eu não tenho aquilo que é necessário, eu não tenho a performance. Mas Deus sempre disse: mas eu estarei contigo. E aí Moisés disse: então eu irei, sim, conta comigo. O tipo de pessoa que Deus usa é o tipo de pessoa presente. O sim que eu e você precisamos dar é o sim que multiplica aquilo que pode parecer pequeno. O versículo 11 diz que Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu. Repartiu. Sabe, nós sabemos que Jesus poderia ter transformado as pedras em pão, mas Ele preferiu multiplicar aquilo que foi entregue a Ele com fé. O milagre não aconteceu antes da entrega, o milagre aconteceu durante o repartir. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? É porque Deus multiplica a nossa vida, multiplica as ideias, multiplica os recursos, multiplica as pessoas, quando nós estamos no movimento de repartir. Ele não faz brotar enquanto nós seguramos, Ele faz crescer quando nós entregamos. E o resultado foi esse: todo mundo comeu, sobrou 12 cestos de pães e ninguém passou fome. Sabe, a generosidade daquele menino continua pregando aos nossos corações até o dia de hoje. O sim daquele menino ecoa pela eternidade, porque aquilo que nós entregamos nas mãos de Jesus nunca termina em escassez. Não tem jeito de eu entregar algo nas mãos do Senhor, ainda que pouco, ainda que insignificante, ainda que pareça quebrado, ainda que pareça migalha, e isso não se transformar em algo de multiplicação, algo de bênção, porque não tem como terminar em escassez. Você percebe que o milagre que Jesus fez não foi um milagre de multiplicação? Porque o texto, se você ler o texto diz que em cada vez que eles repartiam o pão, aquilo multiplicava, e multiplicava, e multiplicava. O milagre que Jesus fez não foi uma multiplicação, quem sabe foi 5.000 multiplicações. Eu sempre me perguntei como isso acontecia.
Será que aquele cesto era mágico e o poder estava no cesto e Jesus orou pelo cesto e cada vez que você botava a mão para tirar um pão, aquele cesto fazia o pão multiplicar? Ou será que aquilo empilhava nas mãos dos discípulos? Mas não, o milagre acontecia a cada vez que era repartido, a cada vez que era compartilhado, a cada vez que era soltado, a cada vez que era entregue. Sabe, o milagre começou com um menino que disse: o que eu tenho é isso, eu compartilho, eu entrego tudo. E depois disso, cada vez que era repartido, algo de sobrenatural acontecia, algo de sobrenatural diferente acontecia, e a comida era multiplicada. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que está na sua vida tem poder de multiplicação, só depende de você soltar, só depende de você entregar. Aquilo que Deus colocou na nossa vida já é a semente do tamanho certo, com o propósito certo para multiplicar. Só depende de um ato de entrega, de dizer: Senhor, aqui está, Senhor, eis-me aqui, sim para o Senhor, sim para o Senhor, sim para o Senhor. Sempre terminará em abundância aquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor. Tudo isso é pão multiplicado nas mãos do Senhor. Quando você investe tempo para ouvir alguém, para discipular alguém, quando você ajuda alguém a recomeçar, quando você decide contribuir para que outros conheçam a Jesus, tudo isso é pão multiplicado nas mãos de Jesus. O que eu acho mais maravilhoso desse texto é que o texto informa que todos comeram, como que diz a expressão que nós lemos? À vontade. Todos comeram à vontade. Jesus não regulou a porção, porque Jesus não tem medo de acabar. Ele é o dono do milagre, Ele é o dono da provisão. Ele não disse: não, peguem só um pedacinho. Todos comeram à vontade. E para mostrar que o poder dele é grande, ele ainda deixou um cesto cheio de pão para cada discípulo que participou do milagre. 12 cestos cheios de pão. Poderia ser 24, poderia ser 48, poderia ser 100, mas foi 12 certinho. Jesus tem um senso de humor maravilhoso. Sabe, às vezes eu e você estamos segurando dons nas nossas mãos. Às vezes eu e você estamos segurando o nosso tempo nas nossas mãos. Às vezes eu e você estamos segurando recursos emocionais, recursos financeiros nas nossas mãos, com medo de perder, com medo de ficar com menos, e estamos orando dizendo: Deus, multiplica aquilo que eu tenho, Deus me dá mais ideias, Deus me dá mais clientes, Deus me dá mais negócios, Deus me dá mais ousadia em falar, Deus me dá mais preparação, Deus me dá uma família linda, Deus me dá mais filhos. E a única coisa que Jesus está dizendo é: eu posso multiplicar, eu posso fazer por você, mas você precisa soltar. Você precisa dizer sim para mim, e aí então eu posso fazer com o pouco que você me entregar. Deus sempre multiplica no nosso movimento de entregarmos, de dizermos sim. Do que Deus precisa? Com certeza Deus não precisa da nossa perfeição. Com certeza Deus não precisa de muito, mas de um sim. O sim que muda a minha vida, o sim que me torna parte da construção daquilo que Deus está construindo, o sim que multiplica aquilo que parecia pequeno. Talvez você ache que tem pouco tempo, pouca fé, pouco tempo de caminhada com o Senhor, pouca força, pouca energia, pouco recurso. Mas sabe, o mesmo Jesus que multiplicou pães naquele dia é o mesmo Jesus que eu e você estávamos adorando há poucos minutos atrás, dizendo que Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora é a hora de realmente dizermos: Senhor, eu creio tanto nisso que eu cantei, que hoje eu te digo sim. Eu digo sim, Senhor. Sabe, hoje eu sei que eu estou falando com pessoas de fé. Eu sei que estou falando com gente que sabe o tamanho do Deus a quem serve, sabe o tamanho do Deus que pode prover. Hoje Deus não está mais chamando seguidores, Deus está transformando seguidores em construtores, seguidores em discípulos que estão dizendo sim para construir o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa maravilhosa: Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Isso é inegável. Quem se compromete com Deus
Deus se compromete também. Quem diz: Senhor, haja o que houver, conta comigo. Senhor, custe o que custar, conte comigo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus se compromete também. Deus se compromete com os recursos, Deus se compromete com a família, Deus se compromete com a provisão, Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Jesus está nos convidando a fazer parte da mesa do milagre. Simplesmente Ele precisa de um sim. Simplesmente Ele precisa de um sim. E para alguns de nós esse sim é voltar para os braços do Pai e dizer: sim, sim, Senhor, eu fui magoado no passado, eu fui entristecido, me machucaram, fizeram o que não deviam fazer, me traíram, mas hoje eu digo sim, Senhor, para voltar para os teus braços. Eu digo sim para o perdão. Para outros é decidir ser parte daquilo que Deus está construindo. Para outros entenderam que eu sou cristão, eu não sou seguidor, eu sou discípulo, e eu quero me tornar parte da construção de Deus, para minha família, para minha cidade, para minha nação, para essa igreja. Talvez para outros de nós é o primeiro sim que você vai dar hoje. É o sim que começa a mudar a nossa vida. É o quando nós dizemos: Senhor, eu quero que a partir de hoje Jesus seja o meu Senhor, o meu dono, o meu Salvador. Entre na minha vida e eu quero segui-lo a todo lugar e naquilo que Ele disser. Não importa qual seja o seu sim. Hoje eu sei que há sims para serem dados na presença de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você nesse momento, porque eu sei que Deus está chamando muitos de nós a darem sims que mudarão a nossa vida, que mudarão a nossa história. Será que você pode fechar os teus olhos? Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Eu oro a Ti e eu te peço por uma provisão sobrenatural, para que possamos entender os sims que temos que dar a Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que algo sobrenatural brote no nosso coração. Mas antes disso, sabemos que precisamos carregar um grande e sonoro sim. Senhor, eu sei que muitos sims estão sendo dados hoje, alguns para construir o teu reino, outros dizendo sim para o perdão, outros dizendo sim para serem amados por ti, outros dizendo sim para voltarem para os teus braços. Seja qual for o motivo do sim, nós cremos que o Senhor pode pegar no pouco que temos, ainda que seja migalhas, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer algo sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, honra a nossa decisão hoje, honra o nosso sim, honra o sim que está mudando as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Antes de nós terminarmos essa reunião, eu quero fazer mais um convite. Sabe, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e crermos no nosso coração que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Sabe, isso que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos através dessa carta nos mostra como podemos ter acesso a Deus. A Bíblia diz que só existe um caminho que dá acesso a Deus. Diferente do que o mundo diz, que todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia diz que só um caminho leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Quando nós dizemos com a nossa boca, declaramos com a boca e cremos no nosso coração que Jesus é o nosso Senhor, nós somos salvos, começamos uma jornada. É o primeiro sim de vários sims que vamos dar na presença do Senhor, e esse sim começa a alterar o rumo da nossa história, do rumo da história da nossa família. E eu quero compartilhar com você esse desejo hoje. Quem sabe há pessoas aqui que precisam dizer sim para Jesus pela primeira vez. Outras pessoas precisam dizer sim para fazer a sua paz com Deus e voltar para os braços do Senhor. Seja qual for o teu sim, em alguns instantes nós vamos estar de olhos fechados, todos nós, o auditório inteiro, a equipe aqui atrás de mim também. Apenas eu vou estar de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. E ao contar 3, se a sua decisão for entregar a sua vida para Jesus, dizer sim para Ele pela primeira vez, ou fazer a sua paz com Deus e abraçar novamente a família da fé, também essa seja a sua decisão. E se a sua decisão for essa, faça um sinal com a sua mão, e eu vou orar por você daqui onde eu estou. Eu não vou te chamar aqui na frente de maneira nenhuma, eu quero te expor, eu quero orar por você. Vamos todos nós fechar os olhos, toda a equipe, sem exceção. Número 1, Deus te ama tanto que Ele criou um plano perfeito para você.
Talvez você não esteja vivendo os planos do Senhor na sua totalidade. Talvez você não tenha vivido aquilo que Deus tem para você ainda. Mas sabe de uma coisa? Deus tem um plano, Deus tinha um plano, e o seu plano é perfeito. Número 2, Ele enviou Jesus à terra para morrer no meu e no seu lugar. Ele tem mais para a tua vida, Ele quer transformar a tua vida, a vida da tua família. E número 3, se você quer decidir a sua vida para Jesus, faz um sinal de mão aí onde você está. Aí mesmo onde você está, eu quero orar por você. Esse é o seu momento, eu estou te vendo, amém? Eu estou te vendo, obrigado pela sua decisão. Amém, obrigado pela sua decisão, estou vendo também. Amém, pode baixar a sua mão. Eu quero orar por você. Essa é uma das decisões mais lindas que você está tomando na sua vida, e mais transformadoras também. Por isso eu vou orar, e eu gostaria que você orasse depois de mim, repetindo as minhas palavras. Mas nós não vamos te deixar sozinho nisso de maneira nenhuma. Como família e como igreja, vamos orar junto com você e te apoiar nessa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu reconheço que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Hoje eu digo sim para o Senhor, sim para entrar na minha vida e fazer morada. Transforma os meus dias e transforma a minha história. Me aceita na tua família, em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém. Será que nós podemos agradecer e honrar essas pessoas e essa decisão tão linda? Amém. Que decisão tão maravilhosa que você acaba de tomar. Saiba de uma coisa, a partir de agora você não está sozinho, você não está sozinha. Há uma igreja, há uma família de fé com você, e nós temos formas de te ajudar nessa caminhada. Nós amaríamos poder